Danado é que assim, você acorda todo dia pensando por que eu estou fazendo isso, não fazendo outra coisa, por que eu, por exemplo, não estou dentro de uma agência ganhando como eu estava ganhando bem, razoavelmente bem, mantendo minha vida e indo naquela zona de conforto indefinidamente. E aí você se lembra assim, que eu não estou porque não faz mais sentido. Assim. Para mim é como toda grande mudança na vida, assim, sabe? Tipo, você teme, mas de algum jeito ou você é chutado para essa mudança, você é empurrado em direção a ela, ou você mesmo dá o passo, assim. Então, em alguns momentos da minha vida eu fui chutado, eu tive que fazer alguma coisa. Obviamente não, mas assim, acho que poucas vezes contra a minha vontade, no fim das contas, eu precisava daquele chute, ou eu mesmo resolvi dar o passo para frente, assim. Na primeira vez que a gente sentou para tomar cerveja e fechamos a sociedade, a gente falou, beleza, vamos tocar esse negócio. O Bruno tinha na cabeça dele um valor que girava em torno de 60 a 80 mil. Eu, como sempre, achava que não, mas eu também não tinha como argumentar o contrário. Mas é importante dizer em relação a isso que minha estimativa, para não dizer meu chute, era baseado num outro espaço que a gente ia alugar, que era metade desse espaço. Então essa estimativa da reforma foi pro dobro do valor. De fato, foi o dobro do valor que a gente ia gastar no outro espaço. Mas sim, assim, depois que a gente fez o plano de negócios, a gente conseguiu ter uma ideia mais trágica, mas talvez mais real, assim, do que a gente precisaria de fato gastar para investir nesse negócio, para ele viver, assim. Custo do buffet. Não teremos buffet. Graças a Deus. Basicamente quem fez o plano de negócio foi o Bandim, mas a gente discutia em cima do trabalho dele toda noite. Toda noite eu me perguntava, por que eu tô fazendo isso daqui? Porque, cara, não tem nem... E assim, isso é como o Bandim disse, é o template, é como as pessoas fazem, assim. Eu olhava para aquilo e falava, mas não faz sentido, assim, porque eu tô chutando quanto eu vou vender baseado num lugar que não tem... nada ou muito pouco a ver com o negócio que estou fazendo. Estou estimando quantos discos eu vou vender, quantos cafés eu vou servir. É tudo uma estimativa, então qual a função disso? Eu acho que a função disso no final é trazer um conforto, assim, porque a gente descobriu que teria que investir muito mais do que a gente estava imaginando inicialmente, mas a gente fala assim, não, isso daqui não é a verdade, então acho que vai sair pela metade. Vamos ver se vai ser pela metade ou pelo dobro. Exato. Eu tava conversando com as meninas aqui, falando de como as pessoas ficam quase em depressão quando elas descobrem quanto elas têm que gastar, no fim das contas, e acabam de fazer o plano de negócios e tal. Mas que é um mal necessário, às vezes, né, para dimensionar. Porque as pessoas acham assim, mas eu só quero montar o meu cafezinho, eu vou, né, aí é só eu ir lá alugar uma máquina, colocar um balcão e tá tudo certo. Não, qualquer negócio precisa de planejamento, precisa de você, no mínimo, traçar as diretrizes para onde você quer ir. Então, eu não tenho dados oficiais, mas a gente observa isso por contato, né, com ex-alunos, tudo que, em média, 90% ou até mais de pessoas que vêm fazer o curso desistem de abrir o seu negócio depois do curso. Por quê? Porque aí eles tomam conhecimento, né? Não vou nem dizer que é burocracia, porque não é burocracia, é de fato o que precisa ser feito. Tá? E aí fala assim, não, mas acho que vai dar muito trabalho, é melhor eu continuar sendo empregado, que eu estou mais feliz sendo empregado. Pronto, estou feliz agora, eu estou dando valor, inclusive, às dificuldades que o dono da minha empresa passa. É engraçado isso, mas é verdade. No fim das contas, a gente não sabe até agora se foi bom ou se foi ruim. Porque eu trouxe uma boa carga de estresse também pro negócio. Porque, óbvio, você começa a tentar estimar como é que vai ser esse negócio. Cara, os caras falam até como você calcula a quantidade de pessoas no ambiente, assim. Quantas mesas cabem e o tamanho das mesas, das cadeiras, o tamanho médio. Aprendi muito com o Bandim a ser estressado, me preocupar com tudo. Não é uma mentira.
Não, a gente tem uma coisa que por enquanto funciona muito bem assim, que é aquela velha história de se complementar, sabe? O Bandinha é uma pessoa muito mais analítica que eu, enquanto eu sou mais impulsivo do que ele. Eles não mandaram nem a cópia deles assinada ainda? Ah, isso aí, bicho, a gente cobrando não chega nunca. Agora, deixa eu te perguntar, a primeira parcela do seguro já foi debitada da sua conta? Então, essa semana a gente foi dar um giro aí pela cidade para pesquisar equipamentos, né? E para mim aquilo não fazia nenhum sentido, que eu falava assim, cara, a gente precisa pesquisar para comprar uma cervejeira, que eu nem sabia que chamava cervejeira, enfim. Mas a história é justamente essa, porque quando a gente estava lá naquele ponto de venda, eu falei assim, cara, é só uma geladeira aqui que tu ia ligar na tomada, qual que é o segredo disso? E aí há uma série de especificações envolvidas nesses equipamentos e que afetam diretamente a nossa rentabilidade e tudo mais, que eu não fazia nem ideia, ele não fazia nem ideia, mas ele tinha essa consciência de, vamos pesquisar antes, enquanto eu já estava assim, não, já vi aqui, ó, já achei tá barato aqui, já vamos comprar, vamos buscar, entendeu? Na prática, eu sou o cara que tende a pôr o pé no chão e ele é o cara que tende a pôr um pé na lua, assim. Graças a Deus, assim, porque senão esse lugar... Se eu analisasse a primeira planilha que eu fiz, assim, a gente ia estar vendendo, sei lá, PF no Mandíbula, no fim das contas, entendeu? Então, assim, é o cara que me lembra o tempo inteiro o que é esse negócio, assim. Isso é muito bom, assim. A teimosia dele faz isso também, assim. A gente se ateia a um objetivo claro, conceitual, inclusive, porque o meu instinto de praticidade, o meu racional são muito fortes, assim. Então, eu tendo a querer fazer esse negócio acontecer da melhor maneira possível, assim, a gente cumprir todas as metas financeiras e sei lá o quê, mas que no fim das contas isso só faria o lugar durar, sei lá, 2 meses e a gente ia achar um saco, entendeu? Então é ótimo ter alguém que faça um negócio não parecer um saco. O bônus ainda é bem maior do que o ônus, sabe? Até porque o fracasso, a gente está tentando, se isso vier a ser um fracasso, não vai ser um fracasso total de toda forma. É um sentimento duplo, mas compensa muito. Assim. É assustador, cara. É assustador você tomar uma decisão e mesmo tendo sócio, assim... É o tempo inteiro uma autoanálise, é o tempo inteiro você olhando no espelho e vendo, será que é isso mesmo? 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 Mas chega uma hora que você caleja, assim, você fica, cara, se não for isso mesmo, vai ter que ser alguma coisa, assim, entendeu? Vamos, e a coisa anda. Meu nome é André. Sou o Bruno. E esse é o nosso ramo. Eu sou o Bruno. Eu sou o André. E esse é nosso ramo. Não preciso desse trabalho. Eu acho que a mudança é saudável, assim. É o tempo inteiro você repensar o que você está fazendo, qual é o seu papel aqui, o que é que eu quero para minha vida. Essas perguntas existenciais, assim, elas dão um puta medo no fim das contas, assim. Você acorda com a barriga tremendo.